torcedor vascaíno, Jéssica Dias aqui na área com vocês. Nessa manhã de terça-feira, nesse bom dia gigante, Emerson Rocha está num merecido descanso. Última semana do ano, todo mundo merece descansar. Então, por hoje, eu estou aqui com vocês nessa manhã. Mas, não sai desse vídeo não. Nós temos muita informação, muita apuração aqui nesse vídeo. Então, já começo te pedindo seu like, a sua curtida, seu comentário, a sua opinião, que você ajude a gente na divulgação, enviando o link para os seus grupos. Também ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos se você não é inscrito e também nos siga nas demais redes sociais, @avascaínos. E quem acompanhou a nossa live especial de ontem viu que nós trouxemos mais uma informação exclusiva aqui no canal. Depois de nós confirmarmos que o Vasco renovaria o contrato do lateral direito Léo Matos para a temporada de 2022, o próprio Léo Matos falou com exclusividade aqui no canal Atenção Vascaínos. Nós ontem trouxemos a informação por meio do Flávio Dias de que o Vasco assinou com um outro lateral direito. Ainda não conseguimos a confirmação do nome desse jogador. A negociação foi feita de forma realmente sigilosa, mantida a 7 chaves, mas nós sabemos que esse acordo já foi assinado e esse jogador vem para ser titular na lateral direita do Vasco. Ele pode ser anunciado a qualquer momento e a expectativa é de que ele se apresente no próximo dia 3 de janeiro, quando se apresenta o restante do elenco que fica à disposição do Zé Ricardo para o próximo ano. Assim também deve acontecer com o atacante Raniel, que realmente chegou a um acordo com o Vasco, vai vestir a camisa do Cruz Maltino na próxima temporada e a expectativa também de que o Vasco finalmente chegue a um acordo com o meia Vitinho, da equipe do Corinthians, que está vindo por empréstimo e também pode se apresentar no próximo dia 3 de janeiro. Como eu falei, esses jogadores podem ser anunciados pelo Vasco a qualquer momento, mas a informação que nós temos é essa, e a principal: o Vasco contratou sim um lateral direito para ser titular ali no setor para o ano de 2022. E para você que já estava com saudade de ver o Vasco em campo ou não, na próxima semana isso já vai ser possível, porque no dia 2 começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco só viaja no dia 3. E quem traz as informações da Copinha pra gente é o nosso querido Emerson Rocha, para vocês matarem a saudade. Fala daí, Emerson. Bom dia, Jéssica, e a todos ligados nesse Bom Dia Gigante. Pois é, o time Sub-20 do Vasco já vem trabalhando, visando a disputa da Copa São Paulo 2022. O time vem treinando aqui no Rio de Janeiro. Você tá vendo fotos aí divulgadas pelo Vasco em suas redes sociais. E o Vasco, inclusive, também vem realizando amistosos em relação a essa competição. A lista com os 22 jogadores do Vasco que vão disputar essa competição será divulgada no dia 3 de janeiro, dia em que a delegação do Vasco viaja para Santana de Parnaíba, onde será a sede do Grupo 24. Além desses 22 jogadores, outros 8 estarão na lista, mas eles ficam de espera caso aconteça algum tipo de contusão. E o Vasco vai para essa competição buscando tentar voltar a ser campeão, coisa que não acontece desde 1992, o único título do Vasco da Copinha, título esse conquistado em cima do São Paulo. Naquela ocasião tinha Valdir, Pimentel, Leandro Ávila e jogadores também que depois fizeram história no time profissional do Vasco. E o técnico Igor Guerra fala sobre a importância de revelar jogadores nessa Copinha e também de buscar o título dessa competição. Lá desde o início, na reapresentação que a gente teve para poder fazer essa preparação, falar em vencer. A gente quer o título, a nossa mentalidade é focada no título. A gente já tinha essa informação na cabeça sobre o último título em 92 e a gente tem passado isso como um fator motivacional para os garotos, né? Pô, são 20 anos, imagina o Vasco 20 anos depois campeão novamente da Copinha. Então é isso que a gente quer trazer. Nós estamos indo com um time novo, né? São apenas 8 atletas, se considerados o último ano, a última Copa São Paulo que poderão disputar, entre 01 e 02, né, atletas nascidos em 2001 e 2002. O resto tudo atletas ali 2003, 2004, alguns 2005, inclusive 2006, estão vindo aqui o que a gente considera como atletas de maior projeção dentro do clube. E a ideia é
vamos buscar o título porque é uma equipe muito competitiva e uma equipe qualificada. Então a gente pensa muito nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, uma equipe que ainda precisa amadurecer bastante, e acredito que vamos amadurecer cada vez mais nos jogos, né, a cada jogo que a gente tiver na competição. E a gente não pode deixar de falar em formar e revelar atletas, né, que se destaquem e possam integrar ao profissional, e também alguns que têm projeção ainda maior aí, com destaques, quem sabe, para clubes europeus, e a gente consiga também vender alguns atletas, até porque o Vasco precisa também, né, de fazer renda, do dinheiro, enfim. E a ideia é, para que a gente forme bem, a gente precisa estar em evidência, a gente precisa estar chegando em finais, a gente precisa de títulos, porque, na minha opinião, infelizmente, mas é o que acontece, quem está de fora, quem está no ambiente profissional, os próprios observadores de clubes europeus ou até mesmo das equipes profissionais, eles terminam observando muito mais, né, e a própria mídia termina elevando muito mais os atletas que são campeões. Então eu vejo isso daí como fundamental, como muito importante, e estão todos muito focados e motivados visando isso, né? Ser campeão é o título que a gente vai em busca. O Vasco, como eu disse, está no grupo 24 com Lagarto do Sergipe, Rio Claro de São Paulo e o SKA Brasil, também de São Paulo. A estreia do Vasco será no dia 5, uma quarta-feira, às 11 da manhã, contra o Lagarto do Sergipe. E aí, segue agora o Bom Dia Gigante. Alô, turma! Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido, sem seguro, porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. E olha, o que parece vai chegando ao fim, que poderiam ser os capítulos iniciais de uma novela de definição do futuro do Diego Souza. E esse desfecho pode ser favorável ao Vasco da Gama. A gente sabe que o jogador tem pelo menos 2 propostas oficiais em mãos, uma do Vasco e uma da equipe do Sport. E o presidente do Sport, Yuri Romão, afirmou que vai esperar a resposta do Diego Souza apenas até amanhã, na quarta-feira. Disse que a família do jogador quer muito ficar no Rio de Janeiro e que isso tudo, é claro, vai influenciar na decisão do próprio Diego Souza. Então, amanhã podemos ter uma definição se o Diego Souza vai jogar pelo Sport, jogar pelo Vasco ou até mesmo se aposentar antecipadamente, porque essa possibilidade também existe. E agora nós vamos àquele quadro que eu sei que vocês adoram, notícias rápidas e diretas aqui nesse Bom Dia Gigante. E depois de confirmar a possibilidade do Vasco deixar o Rio de Janeiro para realizar uma pré-temporada, técnico Zé Ricardo confirmou para a nossa reportagem que o Cruz Maltino deve fazer pelo menos uma semana de preparação em alguma cidade do interior paulista. A decisão está nas mãos do presidente Jorge Salgado, e aí o Vasco faria essa semana de preparação fora do Rio e o restante da preparação aqui mesmo no CT Moacir Barbosa. E Germancano está indo para a equipe do Fluminense. Depois de umas semanas de negociação, o argentino comemorou nas suas redes sociais a decisão, o que seria aí uma boa notícia segundo ele, e também teve as suas redes sociais invadidas por torcedores vascaínos que não gostaram nada da decisão do argentino de jogar por um outro clube aqui do Rio de Janeiro. E segundo o nosso colega repórter Joel Silva, o Vasco não chegou a um acordo com o Daniel Amorim e não vai renovar o contrato do centroavante. Daniel Amorim pertence à equipe do Tombense, que também vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022, teria propostas de outros clubes, mas pode também seguir no Tombense e aí enfrentar o Vasco no próximo ano.
Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Mas eu sei que vocês querem saber mesmo dos jogadores paraguaios, Jorge Recalde e Luiz Amarídia, jogadores que estariam próximos de um acordo para vir para São Januário. Quem traz as informações e os detalhes é o nosso querido Flávio Dias. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos ligados aqui no Bom Dia Gigante. Vamos trazer as informações envolvendo os dois paraguaios que interessam ao Vasco. Jorge Pojo Recalde, meia do Olímpia, negocia sua saída do clube. Mas olha, é uma situação difícil, é uma situação espinhosa, porque Recalde é um jogador muito reconhecido no Olímpia. Foi responsável direto pelo último título da equipe paraguaia, campeão nacional, campeão da Supercopa, e o Recalde é um jogador que é ídolo lá. Tem 29 anos de idade, o jogador inclusive está passando férias em Balneário Camboriú. Ele postou nas suas redes sociais o local, passando férias, e ele já tem uma situação já engatilhada e acertada com o Vasco. Ele tem muito interesse porque aquilo, a questão da moeda no Paraguai, em dólar, ele recebe muito menos do que aquilo que o Vasco propôs. Então, para um jogador que de repente ganha 15 mil dólares, estamos aqui trazendo uma informação extraoficial, receber uma proposta de 25, 30 mil dólares, cerca aí de 120, 150 mil reais, é realmente muito importante. Ainda mais, volto a dizer, para um jogador de 29 anos. No entanto, ele quer sair do Olímpia, mas o Olímpia não quer liberá-lo. Apesar de ter uma dívida aí grande de $1 milhão, essa é a grande negociação. O Olímpia paga salário atrasado, faz proposta, mas o negócio está um pouco distante. E aí o Olímpia pede ao Vasco para apresentar uma proposta. E esse é o grande calcanhar de Aquiles do nosso Vasco, não ter dinheiro para investir. Por quê? Porque o clube paraguaio quer o jogador liberado, mas para receber alguma coisa. É bom lembrar que o Olímpia tem uma situação séria junto à FIFA, em função de um atacante que trouxe do Dínamo, não pagou e a FIFA bloqueou toda a situação de transferência do Olímpia, que precisa de dinheiro e tem negado alguns contatos de clubes por jogadores que estão por sair. E o Pojo Recalde é um deles, mas o empresário Regis Marques, que tem ótima relação com o Carlos Brasil, está tentando fazer o máximo que pode para tentar a liberação. Mas olha, é uma situação difícil, não é fácil e talvez tenha que ir para a justiça para liberar o jogador, porque ao mesmo tempo em que o Olímpia pede grana para liberar o jogador, deve grana ao Pojo Recalde. E aí é uma situação que a gente vai ter que ter uma certa paciência para ver qual é o desfecho. Em relação a Luiz Amarídia, informação que nós trouxemos em absoluta primeira mão na última sexta-feira, a situação é um pouco mais tranquila. Apesar que o jogador também, que já tem tudo acertado com o Vasco, tá querendo vir jogar aqui, ele ensaia até o português. Muita gente chegou a dizer que ele está fazendo aula. Não, ele gosta do Brasil, fala português, atende os empresários brasileiros que estão fazendo a negociação em português. Mas é claro que ele tem que ser liberado pelo Vélez Sarsfield, clube da Argentina que detém os direitos federativos do jogador. O técnico do Vélez poderia até ter interesse, mas a princípio só vai definir em final de janeiro. E aí o staff do jogador não quer esperar, porque aí ele vai perder tudo. Vai que o técnico do Vélez não quer o jogador. E aí o que acontece? Ele fica sem os clubes que o querem, porque tem mais do que o Vasco por querê-lo, como a Universidade do Chile, como New Old Boys da Argentina, como outras equipes, o próprio Cerro Porteño do Paraguai. Tem muito clube interessado e não dá para ficar esperando até o final de janeiro uma resolução do técnico do Vélez Sarsfield. E aí o staff do jogador, que está muito afim de vir jogar no Brasil, já tem uma situação acertada com o futebol brasileiro, com o Vasco da Gama, está tentando a liberação. Porque o Vélez, a gente informou isso aqui no final de semana, o Vélez tem uma proposta do futebol norte-americano, onde também já jogou o Luiz Amarídia. Mas sabe-se que aqui no Brasil a proposta será muito maior se o Amarídia vier para cá e fizer uma boa competição com o Vasco da Gama, que é um clube
com muito mais projeção, por exemplo, que a LDU, onde ele jogou na última temporada e não teve aí possibilidade de grandes propostas. Então está se negociando isso. O Vélez, é claro, quer um dinheirinho, mas aí é o velho problema, né, Jéssica? Falta de grana no Vasco. Então a gente está na expectativa, a gente não gosta de ficar iludindo o torcedor. São duas situações engatilhadas, que 50% do caso já resolvido, porque os jogadores têm interesse de vir para o Brasil, gostaram da proposta do Vasco, mas o que adianta? Você tem certo com o jogador e não tem certo com o dono do jogador, que é o clube. Então ainda vai ser muito demorado qualquer tipo de definição. No caso do Amarilla, acho que até bem antes do que o Pôs e o Recalde. Mas a situação dos dois gringos é exatamente essa e a gente promete logo mais no AVNews trazer mais informação. Valeu, Jéssica. Grande abraço, um bom dia. A gente se fala logo mais. Tchau, turma. E nós estamos chegando ao final desse Bom Dia Gigante. Amanhã o Emerson Rocha está de volta. Mas, hoje lá no canal AV+, teve o Acorda Vascaíno com o Emerson. Então, você que está com saudade, o card está passando aqui em cima. É só você clicar e ir lá conferir. Hoje também aqui no canal tem AVNews com o Flávio Dias. Tá imperdível, muita apuração, muita notícia. Você realmente não pode ficar de fora dessa. Eu vou ficando por aqui. Meu beijo para vocês e até a próxima!